Olá pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.6, exercício número 1. Vamos ao enunciado. Determine a área da superfície. A parte do plano Z igual 2 mais 3x mais 4y, que está acima do retângulo 0, 5 e 1 e 4. Bom, então, tendo sido dado aqui uma função z igual à função de x e y, e uma região x e y, né, onde aqui eu tenho um intervalo de x e aqui eu tenho um intervalo de y, para calcular a área superficial, né, ou seja, a área dessa superfície, a gente tem aí que vamos calcular por integral dupla numa região D, da raiz quadrada de 1 mais a derivada ΔZ ΔX, ou seja, a derivada parcial de z em relação a x ao quadrado, mais a derivada parcial de z em relação a y ao quadrado. E tudo isso integrar no diferencial dA. Então, para calcular aí a área de superfície, a gente precisa das derivadas parciais. Então, a gente vai fazer aí derivada parcial ΔZ ΔX, derivando z em relação a x. O z já está de forma isolada aqui, que foi o plano dado. Derivada de 2 em relação a x, 0. Derivada de mais 3x em relação a x, 3. Derivada de 4y em relação a x, 0. Então, ΔZ ΔX é igual a 3. E vamos fazer aí ΔZ ΔY, derivada parcial de z em relação a y. Derivada de 2 em relação a y, 0. Derivada de mais 3x em relação a y, 0. Derivada de mais 4y em relação a y, mais 4. Então, temos aí ΔZ ΔX, ΔZ ΔY, que é as derivadas parciais que a gente precisa aqui da função, que é a superfície, e o dA. Aqui a gente tem limites constantes de x e de y, então podemos escrever aí a área superficial como sendo igual. Vou colocar o primeiro limite aqui de x, integral de 0 a 5, integral de 1 a 4 para o y, raiz quadrada de 1 mais. Aí temos aqui ΔZ ΔX, que é 3, então 3 ao quadrado, mais ΔZ ΔY, que a gente tem aqui 4 ao quadrado, vezes o diferencial de área. O primeiro limite aqui é de y, então temos dy, o segundo limite aqui de fora é de x, dx. Então, temos aí uma integral iterada, podemos calcular a área da superfície aí como sendo igual. Aqui 4 ao quadrado, 16, com mais 3 ao quadrado, que dá 9, 25, com 1, 26. É constante, sai da integral, raiz quadrada de 26. Como os limites são constantes e a gente tem função aqui constante, podemos escrever a integral como sendo integral de 0 a 5 dx vezes a integral de 1 a 4 dy, pela propriedade aí de integrais. Então, podemos integrar as duas de uma vez. Então, temos que a área da superfície é igual a raiz quadrada de 26, a integral de dx da x, que vai variar de 0 a 5, a integral de dy da y, que vai variar de 1 a 4. Substituindo os limites de integração, a área superficial é igual a raiz de 26, aí aqui fica superior menos inferior, ou seja, 5 menos 0,
Aqui também fica o superior menos inferior, 4 menos 1. Então, temos aí que a área superficial, que dá 3, 3 vezes 5, 15, 15, raiz de 26, unidade de área. Essa é a área superficial, tá? Onde eu tenho a parte de um plano que está dentro desse retângulo aí. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!